como, hein, Nadine, hein, bancada? Então, eu entendo a reclamação dele em relação a critérios de arbitragem. Eu acho que durante a partida, faltas não marcadas, o que o árbitro de vídeo de fato pode interferir ou não. A gente acho que separou os lances. A maneira, né, de falar, eu acho que esse é o primeiro lance da falta que ele reclama que foi marcado. Esse na sequência, ele pede uma falta, eu acho que antes. Esse é na origem da expulsão do Maidana, certo? Que tem o contato ali com o jogador do Vasco, o árbitro estava muito próximo do lance, não marcou a falta, ele ainda faz o gestual de mandar seguir, e depois o Maidana acaba, esse eu vou ter que discordar tanto com, eu acho que era o presidente do América que estava falando, e com o Toledo. Para mim isso é lance claríssimo para expulsão, sim. O Maidana, ele vai com a perna, mas o cotovelo dele com uso de força excessiva acaba atingindo o rosto do Verratti. E, na minha opinião, o erro maior foi do assistente de não marcar uma falta. Para mim, foi claro que era lance para cartão vermelho, e ele marca apenas o lateral. O árbitro de vídeo acabou interferindo, que ele pode interferir em lance da expulsão. Eu concordo, tá, com a expulsão. E nesse aí que diz que teria sido sofrida a falta, por essa imagem eu até acho que existe um contato de jogo, um choque. Não sei se existiu algum contato na perna, onde o jogador acaba caindo e colocando a mão na perna, de fato. Por essa imagem de frente, eu entendo que é um choque, que os dois estão indo na mesma direção. E depois teve a expulsão. Mas lembrando que mesmo que fosse falta ali, o lance da expulsão, mesmo que o árbitro falasse, na revisão seria a falta anterior, a expulsão continuaria porque é a parte disciplinar. Então, nada retiraria o cartão vermelho, mesmo que o árbitro fosse marcar uma falta anterior. Se ele tivesse marcado na hora, claro, não teríamos a sequência do lance. Mas, na minha opinião, a expulsão foi correta. Eu quero argumentar alguns pontos. Primeiro, que o Maidana nunca foi expulso por uma atitude dessa. É um jogador que joga muito limpo, é um gentleman para jogar. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser analisada pelo próprio árbitro que conhece os jogadores. Segundo, Nadine, ele está num movimento aonde que ele colocaria o braço ali. Não dá para pôr o braço para trás numa hora que você está esticando a perna para tirar uma bola. Eu acho que foi um movimento, como vocês chamam, muito natural. Ele não fez um movimento antinatural, ele não estava vindo com o braço para lá e trouxe ele para cá. Olha para você ver, o braço dele segue na mesma direção que ele estava. O cara é que está naquela direção e bate no braço dele também. E a gente tem um lance aqui de Vasco e Fluminense, dá para pôr aqui agora, gente? O mesmo árbitro contra o Vasco. Tem jeito, Leopoldo? Eu queria que a Nadine visse. O mesmo árbitro que aí a gente vem. Né? Se fosse contra o Vasco, esse lance, Nadine, você acha que eles chamariam para expulsar? Pelo amor de Deus. O VAR está ficando na sede da CBF agora, né, Nadine? Aí fica difícil de acreditar nisso. Eu quero o lance do Vasco, tem jeito? Você me manda ele. Tá no grupo eu não sei do lance do Vasco, mas esse movimento que o Maidana fez não é natural. Ele não precisa levantar o braço dessa maneira e atingir com o cotovelo, né? A FIFA está priorizando cada vez mais o contato no rosto. E aqui, por parte de ser o cotovelo no rosto do seu adversário e com força, isso é considerado, sim, uma conduta violenta pelo fato de agredir o seu adversário. Ele poderia ter estendido o braço dele está no ângulo, né? E ele acaba atingindo com o cotovelo. É muito diferente a altura do braço que ele está disputando a bola. Para mim é muito claro que o lance é para expulsão. Eu não sei qual é o lance do Fluminense e do Vasco que a gente colocar na imagem, mas para mim esse lance não tem discussão. Vamos ver então agora o gol do Vasco também contestado. Houve falta aí? Foi falta, na minha opinião, teria que sim ter sido marcada. Depois da continuidade, a ação de ataque. Quando sofre uma falta, e daí ele marcou a falta a favor do Vasco, vai bater a falta e da falta sai o gol. Então, quer dizer, reiniciou o jogo novamente. O árbitro de vídeo não pode interferir nesse lance, porque ele não interfere no lance da falta e reiniciou novamente o jogo, né? Então, ele não poderia interferir. O árbitro deveria sim ter marcado a falta nesse momento, já que a bola sobra para a equipe do Vasco. Se tivesse sobrado para um jogador do América, ele poderia dar a vantagem. Mas claramente, né, sobrou para a equipe do Vasco. Ele deveria ter marcado a falta em campo. Quando eu falo em relação ao critério da arbitragem, concordo com vocês em relação à reclamação. Ele deveria sim ter parado o lance, mas ele marca essa falta. Daí, quando para a falta e reinicia o jogo novamente, o árbitro de vídeo já não pode mais rever o que aconteceu antes, pelo fato de ser um novo reinício de jogo. Então, em relação ao protocolo do VAR, o VAR não pode interferir. O árbitro erra ao não marcar a falta em campo.
Ô, Nadine, é isso que eu tô te falando. Você trabalhou muito tempo com isso, eu joguei futebol. O árbitro, ele fez isso o jogo inteiro. Faltas como essa pro América, ele deixou de dar várias. E deu várias para o Vasco. E deu cartão para jogador do América, com a mesma falta ele não dava para o do Vasco. Então, foi um jogo, eu não sou, você está me acompanhando aqui, a América perdeu o Bragantino, a diretoria reclamou, falei, não teve nada no jogo. Agora, ontem, foi uma vergonha o que a gente viu, uma arbitragem desequilibrada, certo? Tendenciosa, apitando tudo para o Vasco. A origem desse lance... Em relação a controle de jogo, eu entro toda segunda-feira no Arena SBT e a primeira palavra que eu falo sempre de qualquer time, de qualquer equipe, é o critério da arbitragem. De fato, é algo que chama atenção. Um árbitro não marcar uma falta clara, não sei se é por medo de estatística, de dizer que no jogo dele tem muita falta, mas o fato é que eles estão deixando o jogo seguir com muita frequência, contatos fortes, contatos claros que são para marcar. Não é apenas o Ramon Abate, outros árbitros também estão fazendo isso. Não sei se é também pelo fato de jogar a responsabilidade para o árbitro de vídeo, mas aí acontece esse tipo de coisa onde o árbitro de vídeo já não pode mais interferir. Na minha opinião, o critério da arbitragem é algo que chama atenção, reclamações de todas as equipes, e o Ramon Abate, de fato, não foi bem no controle de jogo nessa situação. Então você concorda comigo que esse gol do Vasco foi irregular, porque deveria ter marcado a falta antes? Deveria ter marcado a falta antes, mas eu não digo que o gol foi irregular, porque seria uma outra falta, né? Então, lembrando, o árbitro de vídeo não pode interferir. Mas a falta de critério, eu concordo com você. O árbitro deveria ter marcado aquela falta antes, daí não aconteceria essa falta, vamos dizer assim, né? Tá, pois é. Tem mais um lance, reclamado pelo América. É o Daniel Nobre Bins no VAR, viu, Léo? Daniel? Nobre Bins, é um Nobre cara que Bins. está sempre sendo escalado, é de pouca polêmica ele. Pouca, tô vendo. Ele é pouco. Próximo lance porque aí. ele resolve as coisas. Olha, esse é um lance reclamado pelo América. Seria falta ou pênalti, quem sabe? Nadine. Tem um contato nas costas e, na minha opinião, tem um empurrão, né? Mas eu acho que foi fora da área também, lembrando que o árbitro de vídeo não pode interferir. E é o critério da arbitragem em relação ao contato, causou impacto ou não. Um árbitro vai marcar, outro não vai marcar. Nesse lance, na minha opinião, tem o contato, ele acaba se projetando para frente, o árbitro acaba não controlando bem o jogo, são muitas reclamações, expulsa ali um jogador do América. A gente vai ver novamente, ó, tem um contato, ele bota, né, como referência para subir, para cabecear, mas na minha opinião existe desculpa aqui, entrou uma ligação. Existe um empurrão nas costas, então marcaria a falta. E lembrando também novamente, o árbitro está muito próximo do lance e estão deixando de marcar faltas muito claras, não sei se por estatística ou por realmente o critério da arbitragem que está difícil. E eu queria dar os parabéns pro árbitro, porque ele é muito bom no que ele faz. Que ele expulsou também o nosso melhor, que é o Felipe Azevedo, o melhor do nosso ataque, já enfraquece o América pro próximo jogo. Então, assim, completo no que ele faz, né, esse árbitro. Agora vamos ver o lance do Felipe Azevedo, que inclusive na sequência desse vídeo, Nadine e amigos da bancada, tem uma foto que o América postou do rosto do Felipe Azevedo. O juiz achou que não foi nada. Olha só, primeiro lance aí, ó, da TV Coelho. O cara chuta o rosto dele, Nadine. Aí na sequência, a gente vai ver, só para concluir aqui aí a informação, olha isso. Nadine Basso, o que foi nesse lance? Ele em momento algum toca na bola, eu estou perguntando, tá? Porque eu não consigo analisar nessa imagem, para mim só tem essa imagem. O jogador do América cabeceia e depois tem um contato no rosto, ou ele chega em algum momento tocar a bola e depois no rosto? Ele vai cabecear, o jogador do Vasco só chuta o rosto dele. A bola, o jogador do América chega antes na bola, olha lá, ó, e o jogador do Vasco chuta o rosto dele. Ó, tá vendo? Agora, um chute no rosto, ô Nadine, independentemente se pegou um pouquinho na bola ou não, um chute no rosto que causa um galo desse na cabeça, não seria pênalti? Depende se ele toca na bola primeiro, porque ele faz um movimento natural de chute, né? O jogador do América também vem disputar, ele acaba baixando a cabeça, mas não tem levantar a perna demais, vamos supor assim, que coloca em risco o seu adversário. A disputa é normal, ele não está vendo, o jogador vem nas costas, então a minha dúvida é se em algum momento ele toca na bola e depois tem um contato que não tem mais como recuar, né? Então, essa é a minha dúvida desse lance para não ter tido a revisão do árbitro de vídeo.
É o que aconteceu no Galo e Flamengo. Se pega então, direto na cabeça, daí a falta tem que ser marcada, né? é o que eu O falei árbitro de vídeo teve tanta confiança no Maidana e numa dessa ele nem chama o árbitro. Isso é que deixa a gente indignado, Sim. ô Nadine. É o critério para o Vasco e o critério para o América. É o que eu Pelo falei menos do- levar o árbitro, esse infeliz, para ver o lance lá no VAR. Será que ele não pode ir lá na cabine um lance desse? Agora, e se fosse pro Vasco? Aposto que ele iria. Aposto que ele iria dar pênalti nesse No lance. Galo e Flamengo a gente Esse teve é um lance onde o América pode até pedir a revisão, né? O áudio do VAR, o que foi discutido, que realmente é um lance mais duvidoso, se tem alguma outra imagem que mostra que pegou na bola ou somente no rosto do jogador. Esse eu concordo com o pedir a análise do lance, né? Já o do Maidana, como eu falei para vocês, eu concordo com a expulsão. Porém, esse lance aí, sim, é um lance onde gera dúvidas em relação ao critério da arbitragem, que o árbitro está de costas, ele está de frente para o lance, porém, ele não consegue analisar a imagem por outro ângulo, né? Ele vê as costas do jogador, então ele não sabe se realmente pega na cabeça primeiro ou se pega na bola. Isso sim é um lance que o árbitro de vídeo possui mais ângulos e poderia recomendar a revisão. Ah, tá Muito bom. bem. Tá bom, mas eu não fiquei satisfeito com a Nadine hoje. E hoje é o Toledo, Nath. Hoje é o Toledo. Vamos ver agora o Samuca com esse lance aí de sub-20 mineiro. Jogador Juan do Cruzeiro. Cobra esse pênalti, pode jogar o lance, que a Nadine está analisando junto com a gente. E é expulso após fazer gestos simulando o quê, Samuca? Ô, O Leozinho, adversário que tem o símbolo do galo? isso aí é uma prática recorrente, né? Quando a gente normalmente ganha do nosso rival, do nosso adversário. Então, eu não vejo problema nenhum. Vamos ver se a analista de arbitragem vê problema. Tem que ser expulso um jogador que faz isso, Nadine? Ele teria que receber o cartão amarelo. Não sei se ele já tinha cartão amarelo, esse foi vermelho direto. O problema seria se ele causa uma confusão depois, né? Se depois dessa atitude para receber vermelho direto, seria se ele tivesse causado uma confusão generalizada, os jogadores adversários fossem para cima dele, criasse uma briga, aí sim eu mostraria o vermelho direto. Se não, apenas o cartão amarelo por acabar provocando, né, o seu adversário num gesto provocativo e inflamatório. Pois é, e aí tirou o Juan do jogo final, né? Contra o Coimbra. O Cruzeiro enfrenta o Não Coimbra na teve final nada do depois Sub-20. disso daí, né? Ele já mostrou o vermelho direto. Não tinha não nem concordo. torcida direito. Não, então isso foi não no concordo. último pênalti, ele comemorando realmente a classificação também, e tira o jogador do primeiro jogo da final do Mineiro Sub-20. Então, eu acho que falta um pouquinho também de tato dos árbitros aí, Exato. para Mas poder... você vê que o Concordo Atlético, com você. o Concordo Atlético com você. movimenta Minas Gerais. O cara imitou um galo, quer ser galo, e o Felipe Azevedo com um galo na cabeça. É o galo que manda aqui, Nadine, não tem jeito não. Isso aí é prática normal, Kleber já fez, Paulinho McLaren já fez, No Juan Christian jogo também. do Atlético Cuiabá, Davidson reclamou desse lance que a Nadine vai analisar com a bancada democrática. O árbitro em campo não marcou nada, né? Estava bem posicionado também, que chama atenção. E o VAR recomendou a revisão desse lance e ele voltou com a decisão de não pênalti. E dessa vez eu vou concordar com o árbitro em campo, porque o Davidson, para mim, quando ele sente contato, ele se joga, ele acaba pulando, né? É algo que precisa ser analisado em velocidade normal pelo VAR. E o VAR acabou recomendando a revisão do lance, mas eu concordo com a decisão do árbitro de não marcar a penalidade, porque eu não vejo que aquilo foi uma alavanca ou um contato para derrubar o jogador. Tem um contato onde ele vai tentar disputar a bola, ele ocupa o espaço e o Davidson acaba se projetando. Na minha opinião, não foi pênalti. O Cuiabá insistiu muito nessa jogada. Acho que nesse lance mesmo teve um outro jogador também que se joga na área, então segue o lance. Sua análise hoje foi maravilhosa, Nadine. Só o Fael ficou